PetroRio está na máxima da máxima da máxima. Ficou cara. Tá na hora de vender ou reduzir? Roda a vinheta. O pessoal tava vendo os comentários dos outros vídeos e muita gente falando, nossa, PetroRio tá na máxima, e agora? Será que eu compro? Será que eu não compro? PetroRio subiu demais, ou então, eu vendi PetroRio lá atrás porque eu queria fazer alguma coisa, ou ela subiu muito, eu comprei alguma outra coisa e aí perdi a alta. Ainda vale a pena comprar? Vamos falar exatamente disso hoje. Mas antes da gente começar, já deixe seu like, já ligue o sininho e já comente quais ações você quer que a gente comente aqui nos próximos dias, porque a gente usa muito os comentários para fazer as pautas das próximas semanas. Então deixa aqui seu comentário, fale o que você quer saber, o que te aflige sobre o mercado de ações, né? Porque renda fixa é com a Marília, eu também não gosto de renda fixa, ações é muito mais legal. E a gente comenta nas próximas semanas. Então vamos lá, diga ao povo o que o povo quer saber. PetroRio na máxima histórica, ela subiu 1.109% desde que a gente começou a recomendar ela lá em 20 de fevereiro de 2019, mas ainda está barata e eu vou mostrar para vocês por quê. Uma coisa que é interessante, né? Petrobras nesse mesmo período subiu 154%, o que é uma boa performance, maravilhosa, até porque o Ibovespa subiu só 21%, então o Petrobras subiu o quê? Quase 7 vezes o que subiu o Ibovespa, né? Só que PetroRio subiu quase 10 vezes mais, né? Subiu 8 vezes mais. E aí sempre que eu falo troque Petro por PRI, o pessoal fala, mas Petrobras subiu mais. Sim, ela subiu mais nos últimos 12 meses, porque as small caps caíram muito mais, né? E PetroRio é muito menor que Petrobras. Mas a Petrobras depende do petróleo a longo prazo. A PetroRio não. E eu vou te mostrar por que neste gráfico maravilhoso. Por que a PetroRio subiu 1.000 e tantos % nos últimos, 3 anos e meio, né? Desde 2019, começo de 2019. Porque o resultado subiu. E a longo prazo, as cotações seguem os resultados, como você bem sabe. Como eu falo aqui todos os dias, mesmo assim eu vejo também nos comentários os caras falando, vejam as cotações, veja se subiu muito, veja se tem oportunidade de compra. Eu falo, cara, para de olhar a cotação, começa a olhar o resultado, que se você ficar olhando cotação, você vai perder as maiores altas, as maiores oportunidades da bolsa. Um grande exemplo é a PetroRio. Então assim, as ações subiram mais de 1.000%, o EBITDA subiu 1.500%, por isso que a ação subiu. Mas ela não sobe de uma vez, né? Dá pra gente ver aqui que o EBITDA azul sobe de uma forma muito mais, digamos, estável assim no tempo. As ações não, né? Muita gente, mas ela pode cair. Sim, claro que ela pode cair. A gente recomendou ela em fevereiro de 2019, né? A pandemia foi em março de 2020. Então, um ano depois que a gente recomendou PetroRio, ela caiu coisa de 70% na pandemia. Aí você fala, nossa, imagina o cara azarado que comprou PetroRio antes da pandemia, né? Bem ali na máxima. Olha só o que aconteceu com esse coitado, né? Tipo assim, ficar tentando acertar o momento de comprar é completamente inútil, porque ninguém imaginava que a pandemia aconteceria ali. E o resultado da PetroRio subiu tanto, ela estava mais ou menos R$10 ali na máxima antes da pandemia, agora ela está R$33, então ela subiu 3 vezes e alguma coisinha. Então assim, mesmo para o cara azarado que comprou ela no pior momento, ainda ganhou bastante dinheiro nesse tempo. Por quê? Porque o resultado dela foi muito bom no período e é justamente por isso que a gente foca tanto em resultados a longo prazo. As cotações seguem os resultados e os resultados de PetroRio foram muito bons. Fala, Bruce, não, legal, você está falando do passado. O passado é fácil, né? Só o Brasil que o passado é duvidoso, né? Mas o das empresas, o passado é fácil, já aconteceu, né? Mas e para frente? O que vai acontecer para frente? O resultado vai continuar subindo? E aí que está o grande negócio, né? Vai. Por quê? Porque a produção de PetroRio subiu 155% desde que a gente recomendou ela lá em fevereiro de 2019. Hoje a produção dela está mais ou menos aqui e ela já comprou, não é que isso pode acontecer, tem uma probabilidade de acontecer ou a gente acha que vai acontecer, não. Ela já comprou uma produção equivalente a 360% da produção atual dela que vai entrar em operação em mais ou menos 2 anos e meio. Qual que é essa produção? É a Albacora Leste, que começa a entrar no resultado no primeiro trimestre do ano que vem, que é esse azulzinho aqui em cima. É o Wahoo, que começa a entrar no resultado em janeiro de 2024, que é esse aqui, ó. Isso aqui é o Wahoo, que não dá para ver muito bem, tá meio verde, meio azul, né? É um crescimento de produção em Frade, que tipo, já está, digamos, contratado. Eles fizeram o que eles chamam de campanha, né? Uma reforma no campo. E essa reforma no campo deu muito bom, aumentou a produção de Frade em 45%. Frade é o amarelinho aqui embaixo, ó. Também aumenta a produção. São esses 45% do aumento de produção de Frade. Então a produção de PetroRio vai aumentar 360% em 2 anos e meio. E aí você percebe que eu tinha falado de EBITDA, o EBITDA subiu 1.500%. Eu estou falando agora de produção. Então assim, qual é o impacto da produção no EBITDA? Eu não sei, depende de 2 coisas.
O custo de extração, que obviamente caiu 64% nos últimos 2 anos e meio, quase 3 anos. Então o custo de extração de PetroRio era $30, mais de $30 lá no último trimestre de 2018, né? Não tinha saído o resultado do primeiro trimestre de 2019 ainda, que foi quando a gente comprou. Então era $30, hoje é 11. A empresa já espera que esse custo caia de $11 atuais para coisa entre, sei lá, $6 e $8, vamos chutar $7. O que dá uma queda do custo de extração de mais 40%. Então caiu 64% nos últimos 2 anos e meio, vai cair, ou muito provavelmente vai cair 37% nos próximos anos. E a última coisa, né? O petróleo. Obviamente o petróleo subiu coisa de 50% aí nesse período, mais ou menos. Esperamos que o petróleo suba? Não, eu espero que o petróleo caia. O petróleo está tipo $93 agora, mais ou menos, né? Está subindo e caindo aí nos últimos tempos. Por causa de guerra na Ucrânia, porque está faltando petróleo no mundo, porque a OPEP baixou o nível de produção, Estados Unidos está injetando reservas no mercado e tudo mais. Mas assim, para a gente, a PetroRio não depende do petróleo, porque o nível do crescimento de produção é muito maior que qualquer aumento no preço do petróleo ou queda no preço do petróleo. Então eu prefiro que o petróleo fique ali a mais ou menos $70, que é mais ou menos $60, $70, que é mais ou menos o patamar histórico do petróleo, fique parado ali, porque pelo menos não atrapalha a PetroRio, né? A Petrobras, por outro lado, não. A Petrobras já depende do nível de petróleo, porque ela não tem crescimento de produção. Então o resultado dela depende do petróleo e depende do governo, né? Ela caiu muito nos últimos tempos. Aqui, ó, dá para ver certinho como ela caiu. Isso aqui é nos últimos 12 meses, tá? Ela caiu bem porque o mercado ficou com medo dela subsidiar combustíveis. A PetroRio não faz sentido, mas a PetroRio caiu junto e aí recentemente a Petrobras vem se recuperando e a PetroRio também. Faz sentido que a PetroRio siga a Petrobras? Não, porque o problema da Petrobras é que ela é estatal e a PetroRio é privada, não tem nada a ver com o governo. Mas o fluxo de Petrobras acaba afetando o PetroRio também. É um dos riscos que a gente vê no curto prazo, né, obviamente. O fluxo de Petrobras atrapalhando pode até ajudar, né? Se a Petrobras subir, eu acho que vai subir, né? Aqui no rally pós-eleições, que já começou. Acho que a Petrobras vai acabar ajudando, mas é um risco. Qual é o maior risco de PetroRio hoje? É a execução. Então a empresa precisa pegar aqueles 360% de aumento de produção, né, que eles compraram, novos campos, colocar isso em operação, baixar o custo de operação desses campos, então isso é execução. Para que eles consigam executar, eles precisam de gente. Essa gente precisa da cultura da PetroRio, que é uma cultura de reduzir custo de extração. É uma cultura de tentar a todo momento falar, não, isso aqui está caro, vamos renegociar esse contrato, esse parafuso está caro, vamos ver se a gente consegue um parafuso mais barato, essa sonda está cara, eu preciso de uma sonda mais barata. Então esse é o trabalho dos caras. Eles já fazem isso há bastante tempo. A diretoria, né, os cargos mais elevados estão lá há muito tempo fazendo exatamente a mesma coisa, então eles precisam continuar, eles precisam colocar essa cultura na cabeça de todas as novas pessoas que começam a trabalhar em PetroRio, e claro que eles vão precisar de muita gente nova para tocar toda essa produção nova, né? São novos campos em outros lugares, são novo tudo, né? Então eles precisam que essa cultura continue, mesmo em uma empresa que gera muito resultado, que as ações sobem loucamente, que o lucro cresce bastante, eles precisam que os caras tenham um foco muito grande em lucro, em redução de custos para que o lucro continue crescendo. Então esse é o maior risco dela. Obviamente o risco de petróleo, né? O petróleo pode subir, pode cair, ele pode afetar a empresa também, mas é mais no curto prazo, né? A longo prazo depende muito mais. O nível do resultado de PetroRio depende muito mais do crescimento de produção do que do nível de petróleo. Então, digamos, curto prazo, petróleo e Petrobras, né, as duas coisas podem impactar a PetroRio. A longo prazo, cultura. Por quê? Porque eles precisam que as novas pessoas façam o que eles vêm fazendo muito bem há bastante tempo, que é reduzir custo de produção. E uma coisa que todo mundo me pergunta, né, até o nosso cara de marketing, o Vitor, sempre fala, nossa, imagina se a PetroRio tiver um desastre ambiental, né? Todo mundo que viu aquele filme Deepwater Horizon, que eu não sei o nome em português, que tem o Mark Wahlberg pulando da plataforma e salvando as pessoas e tudo em chamas e o oceano cheio de petróleo e tudo mais. Pessoal, aquilo é muito improvável. Acontece? Acontece, mas é super raro. Aquele foi o maior desastre ambiental, foi a BP, né, a inglesa que causou aquilo. Ou foi uma empresa, na verdade foi uma empresa que prestava serviço para a BP lá no Golfo do México. Aquilo é super raro. Sim, pode acontecer um acidente? Pode. E os acidentes acontecem. Com a PetroRio, obviamente, eles têm muito foco em custos.
mas eles também têm, o custo também está incluso o desastre ambiental, né? A segurança, a confiabilidade dos equipamentos, então eles investem muito nisso. Acontece de vazar petróleo? Acontece, recentemente até vazou um pouco de petróleo quando eles foram fazer essa nova campanha em Frade, que eu falei para vocês que aumentou a produção. Eles tiveram um probleminha lá, vazou um pouco de petróleo, eles fecharam o campo, chamaram o pessoal que lida com isso e tudo mais, o pessoal arrumou e tá tudo certo. Então assim, os pequenos acidentes acontecem, assim, grandes acidentes são super raros e a empresa está assim de olhos arregalados o tempo todo, prestando atenção tanto nos custos quanto também na segurança, né? A segurança é essencial porque a segurança causa muito custo para a empresa, né? Se eles tiverem um problema em um campo, esse campo para de produzir e é um custo gigantesco para a empresa ter um campo parado por um tempo. Então acontece, é recorrente, grandes acidentes são super raros, pequenos acidentes, pequenos problemas na operação, eles precisam parar o campo um pouquinho, acontecem, não são tão recorrentes assim, mas acontecem. Eles fazem benchmark não só com as empresas de petróleo de fora do Brasil, né, que são muito mais eficientes que aqui no Golfo do México e na Noruega, eles também fazem benchmark com outras empresas tipo a Ambev, com empresas que são muito focadas na operação, em garantir custo baixo, segurança elevada, e um bom ambiente de trabalho para todo mundo, né? Porque isso é importantíssimo, obviamente. Sabe quem mais está na máxima histórica? Na verdade, não na máxima histórica, né? Na máxima de 2022, o maravilhoso anti-trader, surfando o rally pós-eleições e já batendo as máximas de 2022. A gente ainda está um pouquinho abaixo da máxima histórica do anti-trader, que foi em julho do ano passado, foi quando a bolsa começou a cair. A bolsa também, o Ibovespa também está abaixo da máxima histórica. O Ibovespa acho que está coisa de 8%, 7% mais ou menos abaixo da máxima histórica. O anti-trader está mais ou menos 10% abaixo da máxima histórica, mas estamos nos aproveitando do rally pós-eleições para ganhar mais espaço. PetroRio é o carro-chefe, compre PetroRio. Não é só PetroRio no portfólio, tem muitas outras coisas muito boas, com crescimento elevado, negociando a preço super barato, só esperando o rally pós-eleições para engrenar e começar a subir. Muitas delas já estão subindo. Quem assina o anti-trader gosta, então converse com um amigo, colega, vizinho, cunhado que já nos segue ou que já conhece o anti-trader. Melhor produto que existe na história. Um grande abraço, até semana que vem.